Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade, à nossa nova série. Que já está indo já para mais ou menos a sua metade. Estamos no dia 13 de dezembro e vamos para o capítulo 13 de Lucas. Lembrando de convidar sempre vocês a lerem o capítulo inteiro, porque a gente não está lendo o capítulo todo, porque eles são bem extensos, alguns menos, outros mais, mas de qualquer forma a gente não lê tudo, a gente aborda alguns pontos e pede para que você leia todo o capítulo em casa, no culto familiar ou no seu horário também de leitura da Bíblia. Isso. Hoje vamos para o capítulo 13 e antes de começarmos, também convidamos você a fazer uma pequena oração junto conosco. Oremos. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais esse dia, por esse momento que a gente pode parar para estudar a tua palavra, para lembrar dos teus mandamentos, da tua vontade, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que assiste esse vídeo e cada família também representada por elas. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, o início do capítulo 13 fala de arrependimento ou morte. Eu vou ler um trecho, como a gente sempre está fazendo, ler um trecho e aborda alguma parte que a gente acha importante, tá? A partir do versículo 1 diz o seguinte: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, o que essa passagem ela traz para nós? Que aqueles que não se arrependem, eles acabam por perecer. Não tem essa questão de ser mais pecador ou menos pecador, ou porque o seu vizinho pecou mais, ele vai estar perdido e você não. Isso não existe. Não importa de que região eles eram, nesse contexto aqui. Mas que alguns se arrependeram dos pecados que cometeram e outros não. Então isso também vale para nós. Aqueles que se arrependem, que tentam melhorar como pessoas, que tentam fazer a palavra de Deus, a vontade de Deus, esses serão salvos. Aqueles que não se arrependerem de coração pelos seus erros e seus pecados, esses sim perecerão. E mais abaixo fala de uma parábola, da figueira, que aí a partir do versículo 6, que fala de que uma figueira ela não estava dando frutos e o dono pediu para que cortassem ela e derrubar porque ela não estava dando frutos. E aí o rapaz que cuidava da plantação da figueira, ele pediu que esperasse mais um ano para que ela desse fruto, que ele ia cuidar, para que nesse um ano aí que desse aí de misericórdia, digamos assim, ela desse algum fruto. E aí ele disse: então tá bom, se nesse um ano ela der fruto, tudo bem, mas também se não der, derruba. Então isso serve para nós, trazendo para o contexto de hoje. Aqueles cristãos que não dão bons frutos, eles estão mortos, então acabam sendo cortados e acabam perecendo, conforme também o iniciozinho do capítulo 13. A partir do verso 10, fala de uma cura no sábado de uma mulher. Como sempre, trazendo esse contexto e as controvérsias que os fariseus tinham com relação à cura no sábado, a obra de Jesus no sábado. Então, ele curou uma mulher que vivia aí 18 anos com uma doença, ela era encurvada. E aí ele disse, Jesus disse à mulher: mulher, você está livre da sua doença. Então aí começou a confusão por conta do sábado, como sempre. E aí Jesus disse, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para beber água?
Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Aí ele disse, tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém, né? Então a gente vê aqui que mais uma vez tem a questão do sábado, tem a questão de fazer boas obras no sábado, que era muito discutido por conta dos fariseus, que diziam que Jesus não deveria fazer esse tipo de coisa no sábado. Mas na própria palavra fala que é lícito fazer o bem aos sábados, né? Jesus ele estava aí na sinagoga, como fala o verso 10, e como era costume dele, como ele já nos ensinava, né? A estar em oração no sábado, a buscar a Deus no sábado, mas também fazer o bem. Você pode, se você puder levar um alimento para alguém, se você puder doar uma roupa para alguém, então tudo isso é lícito, fazer o bem no sábado, né? E a partir do verso 18 fala do grão de mostarda, né? A parábola, e do fermento, que a gente também tem vídeo aqui no canal sobre a parábola do grão de mostarda, né? Em resumo, a gente também não vai se aprofundar, porque também já temos vídeo aqui. A gente vai deixar o card aqui em cima para vocês assistirem se quiserem, porque é algo bem objetivo, e a gente também quer estimular vocês a lerem o capítulo inteiro, tá? Exatamente. Então, o que eu posso falar para vocês dessa parábola do grão de mostarda é que por menor que seja, né, a sua fé, não sei se vocês já viram um grão de mostarda, ele é praticamente menor que um grão de feijão ou de arroz, bem menor. Então, não importa o tamanho da sua fé, aquele grão de mostarda, ele vira um pé, uma árvore enorme, né? Então, se a sua fé for pequenininha, ela pode dar grandes frutos para a sua vida, para a sua família, porque quando a nossa fé, ela floresce, né, Deus ele vai fazer com que ela floresça, fazer com que ela dê frutos, fazer com que ela seja firme. Então não se acanhe porque você tem pouca fé, né? Ou porque você às vezes duvida, ou porque você se acha pequeno demais, não sei. Mas essa parábola ela nos ensina que por menor que seja a nossa fé, ela pode dar grandes frutos, ela pode ser linda, uma linda árvore. Então permita que Deus aí ele cultive essa semente pequenininha, que é a sua fé. Amém, irmãos. Passando aqui para o verso 22, nós temos aqui o título da porta estreita. Não sei se vocês já ouviram falar dessa citação, mas ela também é uma citação bem importante e bem conhecida, então eu vou ler para vocês. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Eu queria dar uma pausa aqui para que você entendesse que porta estreita é essa. Nós falamos que Jesus falou aqui em porta estreita porque é uma porta difícil de ser entrada, porque é a porta da qual a gente precisa seguir os caminhos de Jesus, no qual a gente precisa ter mais comunhão com Ele, no qual a gente tem que deixar os nossos desejos pecaminosos para trás, tá? E a porta larga é aquela em que muitas pessoas entram de uma vez, tá? São aquelas pessoas que buscam os prazeres do mundo, os desejos do mundo, o poder, a glória pessoal, o dinheiro, o status, a riqueza, a luxúria, o sexo, a droga. Então essa é a porta larga, onde todas as pessoas podem entrar nela, tá? E existe a porta estreita. Uma porta estreita, pelo próprio nome ele já diz, é tão estreita que uma pessoa só é o suficiente para passar por ela. Duas pessoas ela não passam ao mesmo tempo, tá? Então isso também dá um prelúdio maior a respeito da salvação pessoal, tá? Que cada um precisa passar pela porta estreita. E a questão de ser a porta estreita, ser aquela coisa mais regrada, ou seja, você tem que viver uma vida mais regrada, uma vida cristã, deixando de lado os seus desejos, matando a sua vontade carnal e deixando que Cristo nasça em você, tá? Que o teu pecado morra de fome e que Cristo prevaleça em você. Dessa forma, você consegue passar pela porta estreita.
Tá? Então Jesus estava explicando isso aos discípulos. Então ele falou aqui: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Amém? Então, mais uma informação aí bastante importante de Jesus, que quando ele diz aqui o dono da casa, ele fala dele mesmo. Quando chegar o tempo do fechamento da porta da graça, tá? Quando chegar essa época, infelizmente, as pessoas que já estão salvas, elas serão salvas, tá? Mas as que estão perdidas, elas não terão mais chance de se salvar. Porque a partir do momento do fechamento da porta da graça, o Espírito Santo ele se retira e volta para Deus. Então não há mais chance da pessoa se arrepender, dela querer, porque toda essa mudança, ela é provocada em nós através do Espírito Santo. Que ele veio para quê? Para nos falar, nos revelar sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Então é o Espírito Santo que faz essa reforma dentro de nós. Então quando Jesus fechar a porta da graça e o Espírito Santo se retirar de todos, significa que aqueles que estão salvos, que permaneceram na graça, eles estarão salvos. Mas aqueles que não, eles não terão mais chance, infelizmente, de se converterem, de se arrependerem e de serem salvos. Tá? Então Jesus também estava falando a respeito disso daqui. Então a partir do verso 31, enquanto ele estava explicando tudo isso, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu, verso 32, e de dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Amém? Então ele estava falando sobre Herodes, tá? Como se ele estivesse dizendo assim: eu não estou preocupado com Herodes, porque Deus sabe a hora em que eu precisarei partir desse mundo, em que eu serei crucificado. Não adianta me perseguir, querer fazer, querer me perseguir, me matar da forma que vocês querem, porque Jesus que vai entregar a própria vida. Tá? Não foi ninguém que tirou, Jesus que quis dar a vida dele, no plano de salvação, para nos salvar, para nos oferecer a esperança, a redenção, o arrependimento dos pecados e a salvação eterna. Tá? Então quando ele fala aqui, ele fala que Herodes pode até vir, ele vai continuar fazendo o trabalho dele, fazendo a obra dele, até o dia em que ele mesmo vai entregar a vida dele na cruz, depois ser ressuscitado e trabalhar lá no santuário celeste em prol da nossa salvação. Tá bom, irmãos? Então esse aí foi o resumo do capítulo 13 de Lucas. Hoje foi um pouco mais enxuto, tem apenas 35 versos. Nós lemos uma boa parcela aqui, mas estimulamos você a fazer aí o culto familiar na sua casa, ou o seu momento particular aí com Deus em oração, que você leia todo o capítulo 13. Pedimos a você que você leia aí do primeiro dia de dezembro até o dia 24, todos os dias você leia um capítulo de Lucas, para você aí vai ter uma noção sobre o verdadeiro símbolo do Natal, tá? Que é a respeito de Jesus Cristo, não Papai Noel, e sim de Jesus Cristo, que ele veio nessa terra, ele padeceu sem pecado nenhum, tá? Morreu na cruz e ressuscitou, e hoje intercede por nós no santuário celestial, a fim de salvar a mim, a ela e a você que está em casa também. Tá bom? Que Deus abençoe você, te proteja, te guarde, e nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.